Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou o céu, a terra, o macro e o microcosmo. Nós fazemos parte dele. Chama a Ele o nome que você quiser. Porém, Ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Damos graças porque hoje nós estamos aqui novamente para gravar a terceira parte do nosso estudo. Quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Se você não assistiu a outra primeira parte, você está pela primeira vez em nossa página. Primeiramente, você se inscreva aí, nos ajuda a divulgar o nosso estudo, a nossa pesquisa. Nós não somos uma nova religião, não somos igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Por isso somos grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós somos o grupo, o caminho do amor é Jesus, a semente de luz é o seu evangelho, que nós pregamos na luz da doutrina dos Espíritos. Por que pregamos o evangelho na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito. Se nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. E o Mestre Jesus nos orienta que reino dividido não subsistirá. Querido irmão, querida irmã, só o Evangelho de Jesus pode unificar a humanidade, pode trazer paz para o mundo, porque nós comprovamos, nós chegamos a uma conclusão, que até o dia de hoje, a igreja, a religião, a política, nunca conseguiram trazer paz e a união para a humanidade. Sabe por quê? E eles não conseguirão. Sabe por que eles não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. O Mestre de Nazaré nos alertou: reino dividido não subsistirá. Lembrando que nós temos mais 2 estudos. Nós temos o estudo Vida Além da Vida. Estudamos as obras de André Luiz Espírito, psicografado por Chico Xavier. Estamos estudando o 5º livro, que é No Mundo Maior. Estudamos também que o nosso último, a gravação que está no YouTube, é o estudo do Evangelho no Lar, de número 33, que é o nome, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque eles verão a Deus. Nós, nesse capítulo, nesse estudo, nós estudamos o item 20, a felicidade não é deste mundo. Para saber tudo isso, você precisa saber quem é você. Você sabe quem é você? É o que nós estamos fazendo. Nós já colocamos a primeira parte, o que é o Espírito, né? Colocamos a segunda parte, o que é Deus, que esse estudo faz parte do nosso estudo básico, do nosso estudo, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. O que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é o Espírito, o que é Satanás, o que é a verdade de Deus e o que é o Espiritismo. São 7 passos. Mas nós estamos estudando quem somos nós. Esse estudo é baseado lá no capítulo, na parte 1, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade
passa para Allan Kardec a trindade universal. Qual é a trindade universal? Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, o Espírito, este que está falando, o princípio da sabedoria, da inteligência suprema, que somos nós, Espírito, nós somos eterno. Agora, hoje nós vamos falar do terceiro elemento, que é Deus, Espírito e matéria. O que é matéria? O corpo físico. Porque o Espírito, que foi criado na estaca zero, ele precisa da matéria para evoluir. Aquilo que nós explicamos. Porque o Espírito, ele não sente dor, não sente frio, não sente calor. O Espírito atravessa, não tem obstáculo, ele pode atravessar qualquer parede, qualquer porta. Ele pode voar, volitar, né? O universo inteiro em fração de um piscar de olho. Agora o corpo não. Então, para evoluir, ele precisa ter o corpo, para ele sentir a tristeza, sentir a dor, sentir o frio, sentir o calor. Porque senão, não tem como nós evoluir. É a mesma coisa, se você vai estudar, você entra no primeiro ano. Você vai começar a estudar, você tem que estudar matéria. Você tem que ter dificuldade para aprender a matéria. Mas se você não estudar, se você não ter aquela dificuldade, aqueles problemas difíceis, você não aprende. Você não pode fazer uma faculdade. O Espírito é isso, nós somos criados na estaca zero. Deus criou o homem porque Deus é justiça. Ele criou o homem na estaca zero. Dois caminhos, o bem e o mal. O livre-arbítrio para nós escolhermos. Portanto, meu irmão, aquele negócio da igreja, se Deus quiser, se obedece à igreja que você vai para o céu, isso é lorota, isso é churumela. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Ele disse a última palavra para os discípulos, para conhecer a verdade, se santifica no Evangelho. E vamos daqui, porque vocês não são daqui, vocês são lá de cima. Nós não somos daqui. Ele fala duas vezes, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, no capítulo 17. No capítulo 8 também ele fala para o sacerdote, vocês não são daqui, como eu também não sou. Porque ele não disse no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 do Evangelho de João, quando ele respondeu a pergunta do imperador romano, quando perguntou para ele, tu és rei? Ele disse, eu sou rei, só que o meu reino não é desse mundo. Quer dizer, do mundo religioso e do mundo da política. Até eu tenho uma coisa interessante, que alguém me perguntou para mim, por que o mundo maior é o mundo feliz? E eu lhe respondi, porque alguém me inspirou, né? Porque lá não existe igreja e nem político. Por isso, no final do capítulo 2, no capítulo 22 do Apocalipse, no final do terceiro milênio, todas as igrejas vão fechar as portas, e as políticas também, viu, meu irmão? Os nossos irmãos lá de Brasília vão ficar sozinhos lá. Então, vamos prosseguir. Hoje nós vamos estudar a terceira parte, a matéria. O que é a matéria? O corpo físico. O homem. Não o machão. O homem é esse, a matéria. A matéria é energia concentrada. É o que nós vamos estudar hoje. Mas antes disso, nós vamos orar. Eterno Deus, Pai de amor e bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos novamente diante da Tua presença, elevando os nossos pensamentos ao plano mais alto, porque é de lá que vem o socorro e que nós precisamos. Senhor, nós precisamos de sabedoria, de entendimento, primeiramente para gravar esse estudo. Nós precisamos da sua ajuda com a sua luz, quando alguém entrar na nossa página, que ele tenha paciência ou humildade de nos assistir até o final.
e renascer para uma vida melhor, para que ele se torne uma pessoa melhor, porque a nossa meta é a regeneração do nosso planeta Terra, a união, porque só unido nós venceremos. Nós fazemos a experiência, porque o grão de areia é o menor grão, menor do que o grão de mostarda. O grão de areia diante de uma montanha é insignificante, mas sem a união dele não existe as grandes montanhas. Sem a união do grão de areia, nós não podemos ver com os olhos da carne a lua, as estrelas, o universo. É a união, então aí reflete a luz e nós podemos ver. Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está nos assistindo. Dê a ela sabedoria e entendimento para que nós possamos, Senhor, melhorar o mundo. Porque aqui é o nosso educandário. Nós estamos aqui para aprender. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto esse estudo. Primeiramente, vamos cantar a nossa canção, nossa música, composição nossa, com a letra concernente ao nosso estudo, que é Aleluia ao Cordeiro. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ao romper da aurora virá. Aleluia ao Cordeiro, Jesus vem nos libertar. Ao Cordeiro, Jesus vem nos libertar. Como águia tempo, e com Jesus iremos nos encontrar na Galileia, na casa de Pedro, e assistir o Evangelho no lar. Na Galileia, na casa de Pedro, e assistir o Evangelho no lar. Quem não nascer de novo no céu não poderá entrar. Aleluia ao Cordeiro, Jesus vem nos libertar. Aleluia ao Cordeiro, voltamos para o lar. Aleluia ao Cordeiro, voltamos para o lar. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a nosso Senhor
e libertador Jesus. Antes de começar o nosso estudo, nós vamos dar os nossos avisos, a nossa comunicação. Para quem nos estuda, para quem nos assiste, né, no último estudo do Evangelho no Lar, nós falamos de um movimento que nós estamos fazendo, porque nós somos um grupo de fraternidade, assistência social. Nós precisamos construir a nossa cozinha, que nós vamos fazer sopa para os nossos irmãos carentes, nossos irmãos de rua, nem morar em situação de rua, porque nós moramos aqui em Carapicuíba, Jardim Novo Horizonte. Aqui tem 2 áreas livres. Área livre tem muitas pessoas carentes. Quando nós éramos diretor da Unificação Cristã, nós morávamos perto de uma, nós fazíamos uma obra maravilhosa. O que nós podíamos fazer, o que nós tínhamos, nós repartíamos. Nós tínhamos bazar da Pichincha, né? Quando uma mãe pobre vinha com criança para fazer compra, ela escolhia roupa para as crianças, na hora de pagar nós não aceitávamos, nós dava de graça. Quando uma mãe nos procurava que a luz tinha sido cortada por falta de pagamento, que ela estava desempregada, às vezes não tem marido, às vezes o marido é doente, então nós pegávamos e pagávamos a conta de luz, com a mesma coisa de conta de água, gás, porque uma vez uma senhora com 6 crianças, o marido estava doente na cama e acabou o gás no domingo. E ela então me procurou e disse: meu irmão, o que eu faço? Muito bem, minha irmã, peça para alguém trazer o botijão de gás até aqui. Então eles trouxeram, nós ligamos para o gás, compramos o gás para a família. Nós, quando a pessoa não tinha que comprar remédio, não tinha condição, nós pegávamos uma receita, ia na farmácia e comprava o remédio. Nós ajudamos pessoa a pagar aluguel, ajudamos a pessoa a pagar o cartão de crédito para ela não sofrer consequência. Então tudo que era possível nós fazíamos. Mas trocou a diretoria, eles mudaram o plano. Nós então criamos este grupo ecumênico do Caminho do Amor. Então nós começamos a fazer uma campanha, porque para isso nós precisamos de uma casa, de um terreno. Então como várias pessoas quando nos mandam mensagem querendo fazer doação para nós, como nós precisamos comprar esse terreno, nós não temos condição, então, e nós não podemos receber nenhuma doação, porque o nosso grupo ainda não é registrado, nós não temos CNPJ, então nós não podemos receber. Eu não aceito, porque na doutrina, se você não conhece a doutrina dos Espíritos, em qualquer lugar do mundo, se você encontrar uma casa espírita que cobra, não é espírita, é charlatanismo. Espiritismo não tem funcionário, tudo é voluntário. Nós trabalhamos de graça, voluntário. Eu tenho a minha sobrevivência. O que eu estou pedindo para vocês não é para mim, não, é para o grupo. Mas como nós não podemos receber, porque o grupo não tem o CNPJ, o presidente da USE, hoje o nosso irmão João Marcos, ele é empresário e economista, e ele então nos autorizou para que nós enviamos para vocês a seguinte informação, para vocês procurarem a USE, União da Sociedade Espírita Sudoeste de Carapicuíba. É um lugar que nós moramos, em Carapicuíba, Jardim Novo Horizonte.
Na próxima gravação, quando eu achar alguém que faz isso para mim, eu vou fazer uma plaquinha, eu vou colocar aqui, com o número do e-mail, aonde você possa enviar, né? Que é o e-mail da USE, e o telefone do presidente. Ele também nos autorizou, dar o telefone dele, que alguém quiser saber outra informação, é só ligar para ele. Você compreende? Então, porque nós precisamos, nós temos o nosso plano é fazer o sopão, a sopa, para os nossos irmãos carentes, né? Ajudar as pessoas carentes. Mas para isso nós precisamos de uma cozinha, nós precisamos de um terreno, precisamos de uma casa. Agora a gente não pode fazer isso sem dinheiro, nós não temos dinheiro. Eu vivo de um salário. Graças a Deus, né? Então, se você sentir, você empresário, você que tem grupo de empresário que faz caridade, você entra na USE, porque é o seguinte, se você não conhece o que é a USE é mais ou menos uma cooperativa. A USE de cada cidade, se você, por exemplo, você está em outro estado, outro país, e você quer saber a casa espírita na sua cidade e você não conhece, é só você ligar, colocar o nome, por exemplo, o que eu pedi ajuda para o nosso irmão Arthurzinho e o nosso irmão Rogério, que são pessoas que estão em estado vegetal e são cuidados pela mãe, que o pai abandonou e a mãe cuida deles sozinha. Então, a Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, é que cuida deles. Se você quiser saber, então é só você ligar para a USE daquela cidade. Você coloca o nome da cidade, use o nome da cidade e o nome do estado. Então a USE vai fornecer para você o endereço da casa mais próxima, onde é que você possa ir. Então a USE nos deu a liberdade, porque como ela é cooperativa, então se você depositar o dinheiro na conta da USE, eles então, nós temos uma conta lá, aquele dinheiro que você depositar, tenha certeza, ele vai vir para nós. Quando nós tivermos o dinheiro suficiente, nós compramos terreno. Se nós pudermos comprar a casa, nós compramos. Se não comprar só o terreno, nós construiremos a nossa cozinha e nós vamos fazer a sopa, vamos trabalhar na nossa parte social. E não é só isso, não. Tem a cesta básica, tem enxoval para criança, porque na área livre tem muitas mães pobres, né, que não tem dinheiro para comprar o enxovalzinho da criança. Nós temos tudo isso de graça, tá bom? Então, se você sentir, é o seguinte mesmo, porque tem uma coisa, na doutrina dos Espíritos, nós seguimos o Evangelho de Jesus. João Evangelista, João Batista lá, ele explica como é que se faz a caridade. Quando um sacerdote pergunta para ele, lá nas margens do Rio Jordão, o que é que eu tenho que fazer para entrar no reino do céu? Então ele explica, olha, se você tem duas roupas, se você tem duas vestes, o teu irmão está nu, dê uma para ele. Agora, se o teu irmão está com fome, está faminto, você tem um pão, não é para você dar todo o pão, mas reparta, dá metade para ele. Então não vai fazer como as igrejas falam, você dá tudo que você tem, prova a sua fé, dá tudo que você tem. Não, não faça isso não. Você tem que dar aquilo que você pode dar. Se você tem um pão, reparta, coma a metade, dá a metade para o outro. Você compra, é assim que é a caridade. Não é se sacrificar. Sacrifício, Deus não quer sacrifício, o Senhor quer misericórdia. É isso daí. Nós estamos estudando o primeiro capítulo, a primeira parte, segundo capítulo, a Trindade Universal. Nós já estudamos a primeira parte, o que é o homem, né? Aliás, o que é o Espírito, é esse que está falando. É aquele que é eterno, aquele que morrendo o corpo, o corpo vai para o pó, mas o Espírito, que sou eu que estou falando, vai para o Criador, porque nós somos eternos. A vida continua mesmo, você não morre, a morte não existe, existe o desencarne.
Você sai do corpo, mas você continua mais vivo do que nunca. Aonde? Aí vai depender de você. É por isso que o nosso estudo é esse. Quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. É isso que você tem. O Senhor Jesus nos dá uma dica. Você é o que você pensa. É isso que nós procuramos ensinar. Então, a segunda parte é a concentração da energia. Forma-se o corpo. Vamos conversar. O que Paulo fala do corpo? Lá em Hebreus capítulo 3, capítulo 3, versículo 27. Ao homem, o corpo, está ordenado morrer uma vez, depois do juízo. Então a igreja, os nossos irmãos que estão sempre na contramão da verdade, eles falam assim, tá vendo? Paulo está dizendo que a reencarnação não existe. Ele está dizendo que o homem só morre uma vez. Realmente, o homem morre uma vez, só que é o corpo. Mas esse que está falando não morre não. Esse, aí ele continua, mas o homem está ordenado uma vez, depois vem o juízo. Mas o juízo de quem? Essa é a pergunta que nós fazemos. Porque nós fazemos, bem-aventurados os que choram, mas por que é que você chora? Você tem que ter essa pergunta. Por quê? Porque o nosso estudo é esse. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Por quê? Eles não sabem responder isso, mas nós sabemos. Por isso nós respondemos. Então agora é a pergunta. Ao homem está ordenado uma vez, mas depois do juízo. O juízo de quem? O homem. Realmente. O corpo, o homem não reencarna, não. Este corpo morre uma vez só. Nós vamos explicar isso. Então Paulo está dizendo, morre o corpo, mas o espírito tem o juízo do espírito. Agora vamos, o que Jesus falou? Desculpa que eu não estou lembrado em qual evangelista falou essa parte. Não sei, me parece que é João. O sacerdote se aproximou de Jesus e disse assim, sim, mestre, até quando o senhor vai deixar nós em dúvida? O que vieste fazer? Você veio julgar e condenar o mundo? Porque a igreja é um sadismo que o mundo vai acabar. Que Jesus vai vir destruir tudo. Esse é o sadismo da igreja. Porque esse é o pensamento. Que Jesus diz, nós somos o que nós pensamos. Jesus lhe respondeu, não, eu não vim julgar nem condenar o mundo. Pelo contrário, eu vim salvar. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabe o que a igreja faz? Ela fala, está vendo? Satanás é o príncipe desse mundo. Meu irmão, raciocina. Quem é que governa o mundo não é o homem? É o homem. Por que a igreja? Porque é para dar valor para essa figura que não existe, que ela criou, que é Satanás. Mas Jesus falou do homem, o homem vai morrer. E Jesus também fala que o homem vai morrer uma vez só. Agora nós vamos lá no livro de Salmo, ver o que o salmista Davi fala sobre isso. Salmo 82, versículo 6. Então está escrito assim. Esse versículo, Jesus repete ele lá no capítulo 8 do Evangelho de João. Vós sois deuses, como homem morrerá. Por que o salmista disse, vós sois deuses? Porque naquele tempo não existia a palavra alma nem espírito. Quando falava Deus com letra minúscula, quer dizer que fala Deus, Deus é eterno, é imortal. Você percebe? Está falando aí, vós sois Deus, você sois imortal. Mas como homem, o corpo vai morrer. O salmista está falando, o salmista que diz. Voltamos mais para trás. Vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Então, aí é o filho do salmista, né? Até, aproveitando no Evangelho, então ele diz que Deus enviou o profeta Samuel lá na casa de Davi para ungir o seu filho. Não, Deus enviou Samuel na casa
Não vai dizer que eu esqueci o nome dele agora. Na casa de Samuel, na casa de Jessé. Aí ele ungiu a Davi, rei de Israel, não o filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Bem, então o Salomão, que é filho de Davi, ele escreve em Eclesiastes 12, versículo 6. Morrendo o corpo, ele volta para o pó, porque é pó e ao pó voltará. Lembra que nós dissemos que o corpo é a energia condensada? Agora, voltando para o pó, voltando a ser composto, ela volta a ser o que ela era, descondensa novamente. Mas o Paulo de Tarso falou sobre isto, né? Porque a igreja procura distorcer a verdade por causa o Papa tirou a reencarnação do estudo da liturgia. Os evangélicos protestantes também, que seguem a igreja, eles saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles, eles pregam os ensinamentos da igreja católica. Porque a reencarnação está fora do ensinamento da Bíblia, porque o Papa tirou. Mas o Papa, a igreja católica, não tem poder nenhum de tirar uma lei universal. Vê que Paulo fala assim, nós vamos de vida em vida, até atingir a estatura de um varão perfeito. Sabe o que a igreja fala? É que trocar de vida é o batismo. Quando você batiza, você torna uma outra criatura. Então eu morri 3 vezes, porque eu batizei 3 vezes. Porque para me conhecer as doutrinas, eu precisava batizar. Por exemplo, se você está numa igreja, você batizou, eu me batizaram na igreja católica. Para mim ser evangélico, eu tive que batizar. Eles não aceitam o batismo da igreja católica. E depois, para mim entrar numa outra igreja, que se diz ser a dona da verdade, a única, a ilha, uma pequena porção de terra cercada de água por todos os lados, só que vai para o céu quem estiver nela. Para mim conhecer a doutrina dela, eu tive que se batizar nela. E é interessante que você percebe, eles batizam na trindade que a igreja criou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As igrejas batizam tudo em nome dessa trindade, que a igreja católica criou. E um não aceita o batismo do outro. Bem, então vamos lá. Quando Salomão disse, ao homem, morrendo o corpo, volta para o pó, porque pó e ao pó voltará. Mas o Espírito, esse que está falando, o Espírito retorna para o Criador. Você percebe a mesma coisa que Paulo disse. Morre, o homem está morrendo, morre uma vez só, mas depois do juízo. Quer dizer, o homem retorna para Deus. Qual é o juízo? É depois que estamos no mundo espiritual, então o que acontece? A gente vai fazer um julgamento das vidas passadas. Lembra que nós acabamos de falar que Paulo disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura do varão perfeito. Nós explicamos que com uma encarnação só não é possível o homem atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Precisa várias vidas. Por isso, nós temos certeza, nós ensinamos, nós provamos dentro da Bíblia. Hoje a ciência prova. Hoje, se você entrar na internet, você vai ver milhares de testemunhos, de livros, a ciência provando que a reencarnação é verídica e que existe vida depois de vida. Existe uma consciência que é o espírito que não morre, o que morre é o corpo. Então aí Salomão diz que morre o corpo. Salomão diz que vai morrer o corpo também. E vai virar pó, porque ele é pó, ele tem um prazo de validade. Mas o espírito retorna para Deus. Isso está no Velho Testamento, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 6. Agora vamos, meu irmão, lá para aquela polêmica que nós fazemos com os religiosos sobre Adão e Eva. Que a igreja diz que o primeiro casal foi Adão e Eva. Mas se você que decora a Bíblia e você não aprende o que está escrito, nós falamos para você ir lá no capítulo 1 do primeiro livro da Gênesis, no 6º dia da criação,
até no estudo anterior eu falei versículo 16, não é 16, não é 28. Versículo 28, no sexto dia da criação. Vai lá no sexto dia da criação que você não era. Então disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança. E criou o homem, tá? Criou o homem. Colocou neste corpo o homem, energia condensada, o macho e a fêmea. Ele não amassou barro não, meu irmão, e soprou no nariz, não. Quem inventou isso foi a igreja. O Senhor ordenou, faça-se, e tudo se fez. Colocou neste corpo o macho e a fêmea. E ordenou crescer e multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. Deus abençoou. A igreja fez o contrário. O Deus da igreja teve que amassar o barro com a mão. Isso é matéria, isso é material. É a igreja que faz isso. Deus não precisa, Deus faz, ordena que tudo se faz. E depois de quase uma semana que ele percebeu que precisava da mulher para procriar. E amaldiçoou. Você compreende? Né? Então complicou tudo. Mas está na Bíblia. Tá, mas tá, foi a igreja que colocou. Quer uma prova, minha irmã? Que Jesus não. O que Jesus disse sobre isso? Você lê lá no primeiro capítulo do Evangelista João, o Senhor Jesus fala, tudo que foi feito através do verbo. Que é o verbo, meu? O verbo é a palavra. Tudo que foi feito através da palavra. Jesus está confirmando que Deus não precisou amassar o barro, não. Deus ordenou, faça-se o homem e ele se fez. Você compreende? Este é a terceira parte do nosso estudo, que é o primeiro passo, o que é o homem. Você agora sabe quem é o primeiro homem. O que é você? Este corpo, meu irmão, esse corpo que tem dificuldade, que está doente, não se tenha paz. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Lembra da letra da nossa música? Minha irmã, você minha irmã, que tem dificuldade, você que tem problema físico igual eu sou deficiente visual. Quando um religioso vem orar para mim, ele coloca a mão nos meus olhos e ordena que Satanás saia dos meus olhos para que eu possa enxergar. Interessante, o meu problema não é Satanás, meu problema é retina descolada. Satanás não tem poder nenhum, quem dá poder para ele é a igreja. Minha irmã, eu enxerguei durante 69 anos, vi tudo o que é profano, o que é belo nessa vida. Agora, não preciso dos olhos material, porque eu tenho os olhos espiritual. E não tem problema não, a pessoa fala, mas você não vai ver o sol nascer, você não vai ver a luz, você não vai ver... Quem falou? Porque quando alguém coloca a mão nos meus olhos e ordena que os meus olhos se abram, eu penso assim, mas quem falou para ele que eu quero enxergar? Não preciso. Quando eu durmo, quando eu estou dormindo, quando eu tenho desdobramento, quando eu saio do corpo, porque eu sou espírito, a hora que esse corpo dorme, eu saio dele. Eu vou onde é que eu quero. Eu visito, eu vou a qualquer lugar. Eu dou volta no mundo, num piscar de olho. Você pode fazer isso. Tudo nós. Não sou. Uma vez, uma jovem disse assim, o senhor é extraterrestre? Não, não sou extraterrestre. Não sou desse mundo. Mas todos nós, você também, minha irmã. Você que deita, às vezes acorda, está grudado no teto, você está paralisado, quer gritar, não consegue. Não tenha medo, fique em paz, confia em Deus. É pouco tempo é só você voltar para o corpo. Se você quiser voltar para o corpo, é só você pensar, você volta. Porque o corpo é matéria condensada. O espírito é você que coordena o espírito. Você não consegue coordenar o corpo porque você está distanciado dele. Então, se você ficar com medo, você vai voltar de uma vez, você vai levar um choque. É horrível.
Então você não tenha medo. Se você quiser voltar para o corpo, você apenas pensa no seu corpo. Onde é que você está, de que maneira você está vendo o seu corpo na cama. Então pense em voltar para o corpo, você volta normalmente, não toma choque nenhum. Agora, se você quiser conhecer, visitar um parente, visitar um filho, visitar alguém que você quer ir para algum lugar, é só você pensar. Tenha cuidado que você pensa, né? Porque onde é que você pensar, você vai. Esse é o nosso espírito. Se você quiser saber mais sobre nós, sobre o nosso projeto de comprar o terreno, construir na nossa casa, fazer a nossa cozinha, ajuntar um grupo para esse trabalho, para esse trabalho social. Se você quiser entrar em contato comigo, para conversar comigo, você entra no meu WhatsApp. Para conversar comigo, não para dar doação. Doação você tem que doar para UZ, em nome do Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Presta bem atenção, meu irmão. Agora, se você quiser comunicar conosco, quiser entrar nessa página, é Caminho do Amor, Semente de Luz, Caminho do Amor, Francisco Pedro. Este lembra, para comunicar comigo, para entrar na nossa página, Caminho do Amor, Francisco Pedro. Se você quiser ouvir as nossas músicas, se você quiser aprender as nossas músicas para cantar no seu grupo, no seu evangelho no lar, você entra, Caminho do Amor, Francisco Pedro, música. Nós temos 23 músicas da nossa composição. Essa você pode cantar, pode fazer, usar ela, só não pode vender, né? É claro. For para usar gratuitamente, você tem a nossa autorização. Possa fazer. Uma irmã de Portugal passou uma mensagem para mim pedindo permissão, perguntando quanto nós cobrávamos de direito autoral. Minha irmã, espírita não cobra nada. Se algum espírito cobra alguma coisa, ele está fora da doutrina. A doação que nós estamos pedindo é para o grupo, não é para mim. Porque nós precisamos, para dar alguma coisa tem que ter. Como é que eu vou dar uma cesta vazia? Não tem nem para mim. Como é que eu vou dar uma marmitex para um morador de rua que eu não tenho? Eu tenho suficiente para mim. Você compreende? É isso daí. Se você tem esse prazer de ajudar nós, entra na nossa página. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse curso. Que nós comandamos, no nosso grupo tem 12 conselheiros, 12 monitores. Eu comando, mas não mando. No nosso meio, tudo é com eleição, tudo é votado. Nós não colocamos nada, nem tiramos nada no grupo, se não perguntar para os 12. O voto maior é o que vence. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz, liberdade.